Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a diferença entre uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental. Trouxe aqui dois exemplos, trouxe esse trabalho e esse outro aqui, para vocês perceberem bem a diferença. Então vamos lá, começando aqui com uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica, pessoal, ela é bem próxima da pesquisa documental. Mas qual é a diferença realmente entre as duas? Então a diferença está no tipo das fontes, né? E aqui, analisando o nosso primeiro trabalho, é um artigo, tá certo? Dessas autoras, né? Aqui. E aí a gente vai ver aqui, logo no início, a gente vê o objetivo do trabalho delas, certo? E aqui nesse objetivo a gente vê, olha, apresentar uma revisão de literatura sobre as intervenções mais utilizadas e realizadas pela musicoterapia durante o tratamento de hemodiálise. E no método elas colocam o levantamento bibliográfico estruturou-se em publicações encontradas nas bases de dados Cielo, e aí ela vai colocando outras bases de dados com as palavras-chave, coloca quais as palavras-chave que elas pesquisaram e o período de 2016 a 2020. Então, pessoal, aqui o que é que a gente está vendo? A gente está percebendo que as autoras elas vão desenvolver, tá, a pesquisa delas com base em material já elaborado por outros autores. Então, são trabalhos já prontos, né, que elas vão procurar aqui nessas bases de dados que elas colocaram aqui, utilizando essas palavras-chave, e aí vão escrever o trabalho delas com base nisso, certo? Geralmente, essas fontes utilizadas, aqui no caso, nesse primeiro exemplo da gente, que é uma pesquisa bibliográfica, são artigos científicos, livro, teses, dissertações. Então, elas vão selecionar esse material, né? Elas vão pesquisar esses trabalhos escritos, né? Trabalhos que já foram escritos por outros autores, vão analisar os resultados que esses autores encontraram, né? Esses outros pesquisadores, e colocar, escrever aqui no trabalho delas. Quando a gente vê aqui nos resultados, a gente vê que elas colocam o seguinte: foram 9 artigos. Então, elas selecionaram, elas analisaram 9 artigos, ou seja, um material que já estava publicado, né, de outras pessoas, e aí ela escreve sobre esses 9 artigos que elas leram. Certo? Então, é um estudo aqui direto de fontes científicas, né? Esse material que elas analisaram, a comunidade científica já tinha conhecimento desse material. Por quê? Porque era um material que já estava escrito, já estava publicado nessas bases de dados, né? Então, outros autores que escreveram, tá certo? E aí, quando a gente vem aqui, né, para a conclusão, aí elas colocam a musicoterapia, pode promover conforto, acolhimento, redução de estresse. Onde foi que elas tiraram essa conclusão de onde? Tiraram essa conclusão a partir dos 9 trabalhos que elas leram. Aqui, fizeram essa seleção, leram os novos trabalhos e tiraram aqui essa conclusão, né? Então, a partir da leitura dos artigos, o que é que ela conclui, né? Com base naquele objetivo que ela tinha, que elas tinham, que era ver as intervenções mais utilizadas e realizadas pela musicoterapia no tratamento da hemodiálise. Então, após a leitura, elas chegaram aqui nessa conclusão. Então, isso aqui é um trabalho bibliográfico. Isso aqui é um trabalho bibliográfico, tá certo? Você vai pegar esse tipo de fonte, né? Como eu falei, artigo científico, livro, tese, dissertação, e você vai escrever o que esses autores encontraram, né? Quando a gente vem aqui para a página 2, o que é possível a gente ver aqui, né? Na página 2, a gente já encontra a introdução, tá certo? Do trabalho delas, né? E aqui na introdução, as autoras vão começar a mencionar esses artigos. Olha, veja, aqui elas escreveram, né? Uma frase aqui, colocaram o número 1, né? Então, aqui elas estão usando o sistema numérico, né? Se vocês não sabem o que é o sistema numérico, então a gente tem um vídeo aqui no canal explicando a diferença do sistema Autodata para o sistema numérico, né? Eu vou deixar a indicação aqui em cima, caso vocês queiram assistir depois. Então, aqui elas estão utilizando o sistema numérico e o trabalho será todo assim, dessa forma, né? Então, elas vão sempre se baseando aqui em conhecimentos e teorias já publicados sobre determinado assunto. Então, aqui está no trabalho 1, esse aqui está no trabalho 2 e 3, nos autores 2 e 3. Se eu quiser saber quem são esses autores 2 e 3, é só olhar aqui no final. Então, você tem aqui, olha, nas referências, o trabalho 1 é esse, né? O trabalho 2 é esse daqui, o trabalho 3 é esse aqui. Se a gente olhar aqui na página 4 do trabalho delas, né? O que é que a gente vai encontrar aqui na página 4? Então, quando elas saem da introdução, né? Um trabalho bibliográfico, geralmente ele tem essa estrutura. Ele tem ali a introdução,
Quando ele sai da introdução, então ele vem para o método, né? E no método, o que é que a gente vai fazer aqui? Elas vão entrar aqui no método e elas vão explicar bem direitinho aqui como foi que elas selecionaram os artigos. Que a gente viu aqui que elas utilizaram 9 artigos, né? Então, 9 trabalhos entraram aqui no estudo delas, e aqui no método você vai dizer como foi que você encontrou esses artigos, como foi que você pesquisou, quais as bases de dados, quais as palavras-chave utilizadas, né? E aqui eles colocam direitinho. Então, levantamento da literatura no período citado, então, eles já tinham colocado, né, que tinha um período, um tempo, né, de pesquisa desses artigos. Então, não foi um período indefinido. Quando a gente viu aqui, olha, foi artigos de 2016 até 2020, né? Esse foi o período que elas pegaram trabalhos. Então, trabalhos fora desse período, elas não analisaram, né? Coloca aqui os descritores utilizados, né? São as palavras-chave. Então, disso aqui, que foram incluídas publicações em língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola. Então, é importante você dizer isso, né? Que se as publicações que você pesquisou foram apenas em português, ou se teve também em outra língua, né? E aí, quando você sai daqui do método, você vem já para os resultados. O que seria os resultados de uma pesquisa bibliográfica? Os resultados de uma pesquisa bibliográfica, você vai analisar os artigos que você selecionou. Então, as autoras, elas colocaram que elas tinham selecionado 9 artigos, né? Então, desde o início ali do resumo, a gente sabia que a análise estava em cima de 9 artigos, né? Então, o que esses artigos encontraram sobre o que você está querendo pesquisar, que é o objetivo do seu trabalho? Então, é isso que você vai escrever. Nesse caso aqui, as autoras elas vão escrever sobre as intervenções mais utilizadas e realizadas pela musicoterapia durante o tratamento da hemodiálise. Então, esse autor aqui, olha, esse estudo publicado por Inocêncio et al., né? E aí elas vão dizer o que foi que eles encontraram, né, sobre o assunto que elas estão pesquisando. Depois elas vão trazer outro estudo, olha, o estudo 2017 de fulano de tal, né? Então você vai fazendo isso. Os resultados da pesquisa bibliográfica é isso, né? E você pegar aqueles trabalhos que você selecionou e dizer o que foi que esses autores encontraram. Ok? Então agora a gente vai para um exemplo de uma pesquisa documental que vocês irão perceber a diferença. Bom, pessoal, então aqui no nosso segundo exemplo, nós temos o trabalho referente a uma pesquisa documental, né? Então, eu tenho um trabalho aqui desse autor, certo? É um trabalho sobre a trajetória do curso de música, licenciatura da UFC, Campus Sobral, uma pesquisa documental entre 2011 e 2020. Isso aqui é o trabalho dele. Então, quando a gente vem aqui na página 8, dá uma olhadinha no resumo dele, a gente vê que o objetivo do trabalho dele é caracterizar as ações institucionais desenvolvidas pelo referido curso para o fortalecimento do campo da música, educação musical na região. Então, ele está querendo ver como é que o curso, né, um curso de música de uma universidade, as ações que esse curso fez para fortalecer exatamente a questão da educação musical naquela região que ele atua, né? Então, a metodologia, quando a gente olha como foi que o autor fez o trabalho, ele diz o seguinte: consulta de informações coletadas essencialmente nas atas de reuniões de colegiado do curso de música da UFC. Então, pessoal, veja bem, o documento aqui, veja que é bem diferente do que a gente analisou no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eles pegaram trabalhos já publicados de autores, artigos prontos. Poderia ser artigos, poderia ser tese, poderia ser dissertação. Aqui não. Aqui ele vai pegar atas de reuniões, né, de colegiado de curso. Então aqui a gente está vendo que o autor ele vai analisar documento que não recebeu ainda nenhum tratamento analítico, né? Ou se alguém já analisou, você pode dar novas interpretações para os documentos. Então, quer dizer, será que alguém já analisou todas essas atas de reunião que ocorreram lá entre os professores do curso? Mesmo que alguém já tenha analisado, você pode dar novas interpretações para isso. Então, nesse caso aqui, são as atas que serão analisadas, né? Mas poderia ser, por exemplo, relatório de empresa, carta, tabela, jornais, revistas. Então, tudo vai depender do objetivo do seu trabalho. Nesse caso aqui, veja que os documentos analisados serão atas, né? Que ele vai pegar. Então, nesse caso aqui, pessoal, o pesquisador ele vai precisar de muita atenção, por quê? Porque ele vai analisar documentos que não passaram
por nenhum tratamento científico anterior. Então, ele vai coletar essas atas junto à coordenação do curso e ele vai analisar uma por uma, né, aqui. Então, quando a gente vem aqui dar uma olhadinha na página 15, se a gente for ver aqui a página 15, então ele vai dizer o seguinte: olha, listagem das atas consultadas no curso de música da UFC. Então, ano 2011, ele pegou 13 atas. Ano 2012, ele pegou 14 atas. Ele vai analisar ata por ata de reunião, né, para ver o que foi que esses professores, o que foi que o coordenador do curso, né, conversou, quais foram as ações que tinha nessas atas que favoreciam aquela questão da educação musical na região, né. Então aqui a gente vê, tá certo, a listagem das atas, né, esses documentos, eles podem ser que você pode analisar para o seu trabalho, eles podem ser atuais ou antigos, tudo vai depender do tempo que você definiu no seu objetivo. Então veja que aqui ele vem com a ata de 2011 e ele pega as atas até 2020, né. Então como é que que ele vai fazer aqui? Então os autores, eles vão ler aqui as atas, né, e extrair os dados, fazendo uma análise do conteúdo dessas atas. Então eles vão fazer uma análise qualitativa, certo? Nesse caso aqui, vai ter uma análise qualitativa. Mas dependendo do trabalho, você pode também ter um estudo documental quantitativo, tem problema nenhum, onde você vai utilizar estatística no tratamento dos dados. Então, se eu pego, por exemplo, demonstrações contábeis de empresas, né, se eu pego dados estatísticos do IBGE, dados estatísticos da FGV, então eu posso fazer um trabalho documental quantitativo, né? Então nada impede. Então o trabalho documental ele pode ser qualitativo e pode ser quantitativo. Quando eu venho aqui na página seguinte, né, ele vai começar a analisar essas atas. Então eu venho exatamente para a página do resultado, né? E a gente vai ver aqui que eles, o que foi que eles extraíram dessas atas, né, que vai, confirmar ali, o que ele está querendo pesquisar no trabalho, o objetivo do trabalho dele. Então aqui, olha, no quadro 2 ele faz levantamento das ações de extensão registradas em ata por ano. Então no ano 2011 teve 12 aqui, né, no ano 2012, 14 ações de criação, 14 ações de criação e 7 de renovação, dando um total de 21 ações, né. Então, você vai vendo aqui ao longo do trabalho dele, ele analisando o conteúdo dessas atas, né? Aqui um panorama geral das ações de extensão, quem foram os coordenadores, o título das ações de extensão, o ano de criação. Então, tudo isso ele vai fazendo. Se aquele projeto foi renovado, não foi, né? Então, olha, veja aqui, oficina de violão, vamos lançar oficina de canto em grupo. Então, tudo isso são ações que o curso fez para fortalecer a educação musical na região. E ele encontrou isso aonde? Nas atas de reunião. Então a gente está vendo, né, que o autor pegou várias atas aqui como matéria-prima e aí ele fez toda a sua investigação e análise de dados em cima desses documentos. E não com base em artigos científicos já publicados por outros autores, como a gente viu no exemplo anterior, né? E aí ele vai analisando aqui todas as atas. Então, se vocês pegarem esse trabalho, né, esse trabalho tem na internet, vocês vão ver vários dados que eles pegaram, né? Aqui referente a todo o período, olha, então ele vai pegando aqui o período da ata, vai dizendo o que foi discutido, né? Então aqui falas, ele vai transcrevendo o que foi que as ações que ocorreram durante o curso, né? Então veja que há um tratamento, é um trabalho diferente, né? O documental ele é um trabalho diferente da pesquisa bibliográfica. Ok, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo dessa terça. Um abraço e até a próxima semana.